Coisas de relacionamentos. Nossa vida é relacionar-se. Nossa vida é relacionar-se, e quando nós vamos para um relacionamento, nós vamos com a intenção de viver felizes. Nós vamos em busca de alguém que nos complete, que agregue positivamente na nossa vida, que traga coisas boas, que nos promova alegria, que nos promova satisfação, que nos promova prazer. Então ninguém vai se relacionar pensando em separar, ninguém vai se relacionar pensando em encontrar problemas, mas a gente sabe que todos os relacionamentos têm conflitos. Letícia, bem-vinda. Nós sabemos que não existem relacionamentos perfeitos, porque nós estamos aqui, seres em evolução diariamente, buscando aprimorar nosso conhecimento, nossa sabedoria. Bem-vinda, bom dia para você. Então, como a nossa vida é relacionar-se, a gente sabe que toda relação gera tensão. Quem chega num primeiro momento, chega para mim, se apresenta para mim, me mostrando somente aquilo que tem de melhor. Eu, por minha vez, me apresento para o outro num primeiro momento, mostrando somente aquilo que eu tenho de melhor. Ou seja, nós vamos nos relacionar na máscara e na sombra. Então nós usamos máscara o tempo inteiro. Porque se a gente for se relacionar e mostrar para o outro, no primeiro encontro, no segundo encontro, as nossas sombras, o outro pode se assustar e sair correndo e não voltar mais. E vice-versa. Então, o início de relacionamento sempre é o encantamento. Às vezes a gente até percebe alguns sinais de relacionamento tóxico, a gente até percebe alguns sinais da pessoa que está chegando. Se ela vem para tomar, se ela vem só para receber, se ela vem para controlar, a gente até percebe alguns sinais, mas a gente vai na fantasia, a gente aposta, a gente acha que o outro vai mudar porque a gente vai conseguir fazer ele mudar. E a gente se engana com isso. Então o tema da live de hoje é fortalecer o relacionamento, pedir o divórcio. O que fazer quando o relacionamento está sob tensão, com muitos conflitos, e a gente não sabe o que fazer. É ruim, mas é bom, a gente está na zona de conforto, a gente tem ganhos, a gente sempre tem ganhos secundários. É muito difícil para a gente abrir mão de algumas coisas, é muito difícil para a gente dizer não para algumas coisas, mas nós precisamos ter consciência, nós precisamos compreender que nós estamos na vida do outro e o outro está na nossa vida para a gente evoluir, para a gente aprender. Nem sempre permanecer é algo que vai fazer com que o outro evolua. Deise, bem-vinda. Nem sempre eu permanecer num relacionamento tóxico vai me fazer evoluir, vai fazer o outro evoluir, vai fortalecer o quê? Então a gente tem que sempre olhar para isso. Os maiores motivadores das separações, na verdade, o maior problema dos conflitos nos relacionamentos, na verdade, Jaqueline, bem-vinda, todas bem-vindas aí. Os maiores motivadores dos conflitos nos relacionamentos é a comunicação. Esse é um dos fatores que mais pega nos problemas de relacionamento. De que forma nós estamos nos comunicando, de que forma o outro está me mostrando que ele está insatisfeito comigo, com o relacionamento, de que forma que eu estou mostrando para o outro que eu estou insatisfeita com as coisas que ele está fazendo e com o relacionamento. Na maioria das vezes, a gente não consegue expressar aquilo que a gente sente. A gente briga, a gente despeja para cima do outro, a gente cobra, a gente xinga. E quando a gente tem essa postura, a gente está fora do nosso lugar, nós estamos fora do nosso lugar no relacionamento. Eu já falei, várias lives já falei sobre isso. Então, no relacionamento nós temos papéis e funções, na vida nós temos papéis e funções. Quando a gente está no relacionamento, a comunicação é difícil. A gente perde a paciência e eu estou ali cobrando e mandando, querendo educar o outro, querendo ensinar o outro para que ele seja do jeito que eu quero que ele seja, eu quero que ele se adapte. Eduardo, bem-vindo, todos bem-vindos aí. Quando eu quero moldar o outro e exigir do outro que ele seja do jeito que eu quero no relacionamento, eu estou fora do meu lugar nessa relação.
Quem ensina, quem educa é o pai e a mãe para a criança. No relacionamento entre dois adultos, nós estamos ali para resolver problemas e conflitos de um jeito diferente. Bom dia, seja bem-vindo. Todos bem-vindos aí. Então a gente sempre vai, nós precisamos olhar diariamente assim, com que postura eu estou me relacionando, como é que eu estou me comunicando, de que forma eu estou mostrando para o outro que eu estou insatisfeita com aquilo que está acontecendo. Eu estou falando, eu estou mostrando, eu estou abrindo meu coração, mas eu estou me permitindo também ouvir do outro como é que ele está se sentindo com relação àquilo que eu estou fazendo, com relação àquilo que eu estou dizendo, como é que está acontecendo essa comunicação. Crianças no relacionamento, postura infantilizada no relacionamento, a comunicação é de acusação, de cobrança e de julgamento, culpas. Eu olho para minha vida, eu olho para a M do meu relacionamento e justifico dizendo que aquilo que eu estou vivendo é porque o outro está fazendo isso ou deixando de fazer. Então, crianças, adultos na postura infantilizada, acusam, brigam, criticam, julgam, são sempre os corretos, sempre o outro é culpado e não resolvem os problemas. Fica num jogo de acusações, fica num jogo de vítima e algoz, vítima e culpado. Postura infantilizada é isso. Na postura adulta, nós vamos sentar como duas pessoas adultas. Ah, vai ter estresse? Às vezes vai ter estresse. Aqui também, às vezes, bem menos. Às vezes também tem estresse, porque às vezes a gente perde a paciência. Mas a gente vai sentar, vai pontuar e eu vou dizer para o outro o que eu sinto, o que eu penso com relação àquilo que ele está fazendo ou deixando de fazer, com relação ao relacionamento. Eu vou mostrar para ele como é que eu estou me sentindo e vou perguntar. Exatamente. E vou perguntar o que é que eu posso fazer para que melhore a nossa relação. O que nós podemos fazer para que a nossa relação melhore? Há um tempo atrás a gente teve um período que a gente se desconectou. Nós ficamos um pouquinho distantes um do outro. Distantes internamente. Teve uma tensão no relacionamento. O que a gente fez? Saímos para caminhar, ficamos naquela tensão, naquela rusga, naquela impaciência um com o outro, e de repente foi a pergunta: como é que você está se sentindo nesse relacionamento? Você está feliz do jeito que está? Isso não está legal, isso não está bem. A gente está se desconectando, a gente se desconectou, a gente se desencontrou. O que a gente faz? A gente busca um caminho de reencontro ou a gente resolve, decide e cada um vive a sua vida? O que a gente faz? Então a gente vai pontuar o que tem de bom, o que tem de ruim no relacionamento. Quais os pontos positivos, quais os pontos negativos. Vale a pena investir? Maria, bem-vinda, todos bem-vindos aí. Vale a pena eu investir nesse relacionamento? Quais são os ganhos e quais são as perdas a gente permanecendo num relacionamento tenso de conflitos, de insatisfação, de frustração, de traições muitas vezes? Quais são os ganhos que a gente tem permanecendo num relacionamento assim? Quais são as perdas que a gente tem permanecendo num relacionamento assim? E aí a gente vai olhar assim, quais são os motivadores de fato que estão causando estresse no relacionamento? Comunicação, diferença de personalidade, de jeito de ser. Às vezes a gente se gosta, mas o nosso gênio não bate um com o do outro. Entra em atrito o tempo inteiro. Eu penso de um jeito, o outro pensa de outro. A gente se gosta, mas a gente não pensa igual. A gente nunca vai pensar igual. Mas a gente não se alinha para ir em busca de um propósito em comum. Então, eu quero uma coisa, o outro quer outra. E o relacionamento fica a bangu, porque daí nenhum nem outro consegue botar energia no relacionamento. Motivadores dos conflitos e do afastamento dos relacionamentos. A perda do interesse, a perda da intimidade, a perda do interesse, a perda do tesão. Então, quando as pessoas me procuram para fazer terapia de casal, estão nesse momento de decisão, não sabem o que fazer, o relacionamento está uma M, não aguentam mais, ninguém mais se aguenta, não sabem o que fazer, nós vamos olhar para tudo isso. Por isso a terapia é muito importante. É muito importante. É um caminho de solução e a gente vai encontrar a solução.
da melhor maneira possível. Não existe o certo e o errado, existe o fazer. A gente está infeliz no relacionamento, todo relacionamento tem coisas boas e tem coisas ruins. Todo relacionamento tem conflitos. Quais são os motivadores dos conflitos? Tem traições? Não tem mais intimidade? Tem afastamento? O que provocou esse afastamento? Então nós vamos ter esse olhar. O que nos levou a nos relacionar? Qual foi o encantamento que me levou a me relacionar com o fulano? Qual foi o encantamento que levou o fulano a se relacionar comigo? A gente se encantou um com o outro. E com o passar do tempo, o que é que aconteceu e a partir de que momento nós começamos a nos afastar? Tem motivadores aí, causadores de afastamento. Gilmar, bem-vindo, todos bem-vindos aí. Tem motivadores que nos levam a nos afastar no relacionamento. Então, quando a gente está num momento de crise no relacionamento, nós paramos de olhar para as coisas boas que tem no outro e que tem no relacionamento, nós paramos de olhar, esquecemos daqueles motivos que nos levaram a nos relacionar com o outro e nós passamos a olhar somente para aqueles motivadores de tensão. Nós passamos a olhar somente para os defeitos, nós passamos a alimentar diariamente somente as coisas ruins. Então eu acordo todos os dias e eu começo a olhar para quem está comigo e para o relacionamento e aquilo começa a ficar extremamente pesado. E a gente não consegue lidar com isso de um jeito diferente. Então, momentos de crise de relacionamento é a primeira coisa a fazer. É olhar para a história dessa relação e ver o que é que me encantou. Por que a gente foi se relacionar? Eu estou num relacionamento pra quê? O que eu fui buscar? Eu fui buscar parceria, eu fui buscar companheirismo, eu fui buscar segurança. E se eu fui buscar segurança, eu não estou num relacionamento em busca de um companheiro. Se eu fui buscar segurança, eu quero um pai que cuide de mim na minha vida e vice-versa. Então a gente tem que ver assim, o que me levou a me relacionar. O que me fez permanecer até aqui nesse relacionamento? O que me faria permanecer nesse relacionamento? O que me faria investir para fortalecer esse relacionamento? Para a gente se modificar, se transformar internamente e adubar essa relação. Para que essa relação seja uma relação diferente daqui para frente. E o que me faria... Giovana, bem-vinda. Todos bem-vindos aí. O que me faria sair dessa relação? A gente sempre tem que olhar para isso. Quais são os motivadores desse estresse, desses conflitos? Tem motivadores aí. E muitas vezes, é como eu falei lá atrás, muitas vezes o que mais dá problema nos relacionamentos é a falha da comunicação. Porque quando a gente começa a namorar, a gente começa a se conhecer, a gente é boazinha. A gente é boazinha, a gente é agradável, a gente é paciente, a gente é sorridente, a gente se arruma, a gente se cuida. E o outro também. O outro é agradável, o outro é paciente, o outro é bondoso. De repente a gente começa a morar junto ou começa a criar um vínculo mais forte nessa relação. Daqui a pouco... aquele meu jeito de ser boazinha, paciente e sorridente, ele deixa de ser, porque eu não vou conseguir ser boazinha o tempo inteiro. O outro não vai conseguir ser bonzinho o tempo inteiro. Por quê? Porque a nossa vida não acontece só no relacionamento, eu com o outro. A minha vida tem N situações que eu tenho que dar conta. Além do relacionamento. Então, nós temos que olhar para isso, que quantas coisas mais, além da relação, nós temos que dar conta, que nos sobrecarregam, que nos estressam, que nos desgastam e que ao invés da gente chamar o outro para conversar e resolver os problemas juntos, encontrar uma solução, nós brigamos, despejamos um monte de lixo emocional um no outro e nos afastamos, como se o outro fosse responsável por aqueles resultados que eu não estou tendo na minha vida nas outras áreas. A situação financeira também é um motivador de conflitos no relacionamento. E nós precisamos entender que nós, enquanto adultos, no relacionamento, independente de como você acordou no seu relacionamento, tem mulheres que
que não tem profissão, tem mulheres que cuidam da casa dos filhos e tá tudo bem com isso, não tem nada de errado com isso. Tem mulheres que têm independência financeira. Então, como é que você veio para o relacionamento? O que, que você traz enquanto crenças do sistema familiar para se relacionar? Mulher é para cuidar de casa e filhos? Não, mulher pode trabalhar fora, mas tem que dar conta da casa e dos filhos também. Então, que acordos foram feitos no início dessa relação para agora cada um assumir a sua parte de responsabilidades, dividir tarefas e equilibrar essa relação? Que acordos foram feitos? Relacionamento à sociedade. Casamento à sociedade. Tem que ter acordos. Só que ninguém fala sobre isso. A maioria das pessoas não conversa sobre isso nunca. Nem antes, nem depois. A gente simplesmente vai vivendo e vai brigando. Faz sentido para vocês? Ou a vida de vocês é diferente? A gente não resolve, a gente briga, a gente cobra, a gente xinga, a gente quer que o outro resolva, mas o outro às vezes não sabe nem o que eu estou querendo. Então, a comunicação é algo que precisa ser alinhada, a gente precisa olhar para isso. O que acontece nesses momentos de conflitos? Às vezes, e esses acordos a gente tem que fazer antes de se casar. O que a gente está ensinando para os filhos também? Vânia, bem-vinda, todos bem-vindos aí. Casamento é sociedade, tem que ter acordos. Esses acordos a gente teria que ter feito antes, mas dificilmente a gente lá atrás pensou nisso. Quando a gente vai para um segundo relacionamento, exatamente, quando a gente vai para o segundo relacionamento, a gente vai já carregando muitas coisas do primeiro relacionamento. E provavelmente, se a gente não tratar na gente aquela carência, aquelas questões emocionais que lá atrás me fizeram sofrer, me fizeram ser submissa, me fizeram ser traída, me colocar no lugar de vítima na relação, se eu não tratar isso dentro de mim, eu vou para uma nova relação no mesmo lugar, buscando a mesma coisa e passando pelas mesmas situações. Colocar limites é muito importante. Então, se eu não aprendi a dizer os nãos, eu vou para outra relação sem saber dizer não. E se eu vou disponível, eu vou me sobrecarregar novamente. Então, a gente precisa fazer acordos. E aí a gente vai ver assim, ó, quais são os sentimentos que estão dentro da gente quando a gente não está num relacionamento equilibrado. A gente sai de uma relação para outra carregando emaranhamentos, com emaranhamentos da primeira relação. O que acontece? Lá no meu primeiro relacionamento, eu sofri muitas traições. Eu me sentia muito vítima naquele relacionamento. Eu me via uma mulher extremamente dedicada e eu era muito trabalhadeira e dava conta de muitas coisas e eu dava, mas eu me sentia infinitamente inferior, abandonada, triste, sozinha, rejeitada. Por quê? Porque eu era traída o tempo inteiro. Então eu olhava para mim, olhava para fora e pensava o que é que as outras têm que eu não tenho para oferecer porque me trai. Hoje eu compreendo que a dinâmica da traição tem a ver comigo, da postura que eu estou. Rose, bem-vinda, bom dia. Mas tem a ver com a personalidade, com a postura do outro também na relação. Tem uma série de questões por trás disso. E qual era o papel que eu exercia naquela relação. Quando a gente está nesses relacionamentos e momentos de conflitos, a gente se sente triste, a gente se sente sozinha, a gente se sente rejeitada, a gente se sente abandonada, a gente se sente sobrecarregada. Às vezes a gente cobra do outro algo que o outro não consegue dar conta, mas a gente não entende. E às vezes o outro tá ali também só tomando, só recebendo, quer que a gente resolva tudo o tempo inteiro. E ele também não sabe fazer diferente, então a gente se sente impotente. E às vezes enche tanto o saco, quando chega na gota, em cima do copo, a última gota, quando derrama esse copo, ninguém mais sabe o que fazer e não encontra mais um caminho de solução. Sempre tem um caminho de solução. A questão é, como é que está a comunicação? De que forma estamos olhando para os conflitos, para os motivadores dos conflitos? Às vezes são bobagens. Às vezes os casais brigam por bobagens. Às vezes as mulheres estão se queixando, sofrendo por coisas que o homem, ele nem tem noção do que ela tá reclamando. E às vezes a reclamação vira um hábito tão costumeiro que como reclama um dia, reclama outro também, entra aqui, sai aquilo e não dá nem as horas.
Então a gente não se ouve, a gente não ouve, a gente não expressa, a gente não abre o coração, a gente não fala aquilo que de fato a gente precisa falar, a gente precisa mostrar. Nós mulheres somos emoções, os homens são razão. Nós temos personalidades diferentes, nosso cérebro funciona diferente. Então, mulher segurança, mulher aconchego, o homem ele é mais rígido. Nós crescemos assim, nós somos criados assim, nós somos educados assim. Então a gente precisa afinar a sensibilidade e a empatia, desenvolver a empatia para eu começar a parar de olhar só para o meu umbigo, só para as minhas dores, as minhas queixas, e eu olhar para o outro. Eu preciso olhar para o outro, eu preciso entender que lá tem um humano que também é falho, assim como eu. Muitas vezes nós queremos que o outro seja perfeito para nós, mas nós não nos permitimos mudar em absolutamente nada. Eu sou assim, eu quero que ele seja do jeito que eu quero, ponto. Nenhum relacionamento vai fluir assim. Se fluir assim, existe uma relação de poder e de controle. Um manda, o outro é mandado. Então a gente precisa olhar, eu vou olhar para o meu parceiro, eu vou olhar para as dinâmicas que ele está trazendo para o relacionamento, comportamento dele, postura, mas eu vou olhar lá para o sistema familiar dele, vou ver de onde ele vem, com quem ele aprendeu a ser homem, com quem ele aprendeu a ser marido, se ele com a relação com a mamãe dele lá, se aquela relação é uma relação que está bem resolvida, essa mãe olha para esse filho e respeita ele como um homem adulto que é, entrega responsabilidades, deixa ele tocar a vida dele. Se essa relação desse homem com aquela mamãe é uma relação doentia, simbiótica, que esse filho ele não consegue sair para se relacionar porque ele tem que estar o tempo inteiro voltando para ir ver a mamãe. Então eu preciso ter esse olhar, eu vou ter empatia, eu vou olhar para o outro e vou tentar compreender o que está acontecendo com ele lá, com o sistema familiar dele. Porque não tem como ele esquecer de onde ele vem para se adaptar e ser igualzinho aos meus. E vice-versa. Nós somos pessoas diferentes, de sistemas diferentes, que vamos lado a lado com as nossas diferenças construir um caminho juntos. E nessa jornada nós vamos encontrar muitos desafios. E quando a gente não compreende nem a gente mesma, a gente quer que o outro nos compreenda e a gente quer que o outro faça aquilo que a gente quer. Às vezes o outro nem sabe o que a gente quer. Então é importante olhar para isso. Aquilo que eu falei antes. Quais são as perdas, quais são os ganhos? Lorena, bem-vinda. Seja bem-vinda. Quais são os ganhos, quais são as perdas a gente permanecer num relacionamento tóxico de conflitos? O que a gente ganha, o que a gente perde? Do que a gente não abre mão para sair desse relacionamento ou para investir nesse relacionamento? Muitas vezes nós, no nosso orgulho, queremos ser as donas da razão. Não, eu sou a certa e ele é errado. E quando a gente está num relacionamento, e eu falo isso porque eu vivi isso também por muito tempo. Por muito tempo eu saía, quando ia para o trabalho, quando encontrava com familiares, quando encontrava com amigas, eu me queixava do marido. Quem lá fora vai resolver o meu problema dentro de casa? Lá no fundo, de forma inconsciente, quando a gente se queixa no relacionamento que a gente está a fim de sair, a gente não sabe o que fazer. Quando eu estou levando a queixa e falando dos defeitos do meu parceiro, eu estou tentando justificar o motivo de eu estar querendo sair dessa relação, porque aí eu não assumo a minha responsabilidade. Eu olho para isso e digo, olha, eu era muito boa lá, mas por ele ser assim, 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 eu estou saindo, eu abandono, eu vou embora. Então é uma justificativa para eu sair por cima. Isso é inconsciente. Eu preciso justificar, porque lá no fundo, na postura infantilizada, eu estou buscando aprovação, autorização, aceitação lá fora. Então eu preciso me justificar. Eu transfiro para as outras pessoas aquilo
que eu tenho de resolver com papai e mamãe. Lá no fundo, eu ainda preciso a autorização de pai e mãe para eu assumir responsabilidade, para eu dar esse passo na vida. Isso é inconsciente, isso é muito profundo. Exatamente. Relação é união, não é competição. É bem isso, Eduardo. Só que as pessoas demoram a entender. A maioria das pessoas não compreende isso. Quando a gente está num relacionamento e a gente se une, a gente segue lado a lado. Dois adultos seguem lado a lado. Eu respeito a individualidade do outro. O outro respeita a minha individualidade. Nós dois juntos olhamos para o relacionamento. Eu não tenho que querer ser melhor do que o outro. O outro não tem que querer ser melhor do que eu, ficar provando por A mais B que eu faço isso e o outro não faz, que ele faz isso e eu não faço. A gente não precisa competir. A gente, exatamente, 50-50, 50% para mim, 50% para o outro. Então a gente vai equilibrando essa relação e no diálogo. Quando os conflitos surgem, a gente vai ter estresse? Vai, mas a gente vai botar na balança. E a gente tem que saber falar o que sente, mas ouvir. Eu preciso ouvir o outro. Eu não posso querer ser a dona da verdade, dona da razão, e o outro se calar. Então, quando a gente entrega demais, quando a gente cede demais, a gente se sobrecarrega e o relacionamento vai para as cucuias. Viver relacionamento saudável é difícil? Não é difícil, é muito fácil e é maravilhoso, é libertador. Quando a gente adultece, para a gente viver relacionamento saudável, a gente precisa adultecer. Enquanto nós continuarmos na postura infantilizada, com mimimi, com acusações, com julgamentos, com vitimismo, nós não vamos viver relacionamento saudável. Relacionamento saudável só é possível na postura adulta. Como é que a gente ativa a postura adulta? Através da terapia. Através do autoconhecimento. O autoconhecimento liberta. Só que a gente precisa tomar essa decisão. E eu preciso olhar para a minha vida. Porque é muito simples eu ter problemas no relacionamento e eu sair desse relacionamento. Eu resolvo de um jeito bem fácil, não me estresso mais. Não deu certo aqui, pego minha mala, vou embora, ou mando embora. Viro as costas e saio. Resolvi o problema? Não resolvi o problema, porque eu vou sair daqui da mesma postura, carregando as mesmas carências dentro e vou me relacionar com outra pessoa, vou encontrar alguém parecido lá. Porque eu vou tentar buscar no outro algo que preencha o que falta em mim. Enquanto eu não curar as minhas feridas emocionais, enquanto eu não curar o meu emocional, para que eu adulteça e me coloque para um relacionamento de equilíbrio, eu não vou conseguir viver feliz. Então, os ganhos e as perdas de permanecer numa relação doentia, vocês já conhecem. Os ganhos de viver uma relação saudável, de adultecer numa postura diferente, de você assumir a responsabilidade da sua vida e você saber dizer os nãos que precisa dizer e se permitir viver feliz, eu posso mostrar através do acompanhamento terapêutico. Então, sessão de constelação familiar é uma técnica maravilhosa, fantástica, que traz um resultado maravilhoso, traz consciência, traz compreensão para você se ver e para você ver qual é o lugar que você está ocupando no seu relacionamento. Por que você está sofrendo tanto no seu relacionamento? O que está gerando tanto conflito? Por que eu tento dar um passo para frente, mas eu preciso dar um passo para trás, eu não consigo sair do lugar. Vivi um relacionamento, foi assim, vivi outro relacionamento, foi assim, vivi outro relacionamento, foi assim. Tá sempre repetindo o padrão de comportamento nos relacionamentos. Sessão de constelação familiar traz muita clareza sobre isso e liberta você de muitas coisas aí. Então, se permita conhecer. Para quem não conhece, se permita conhecer. Acompanhamento terapêutico vai levar você para um nível de consciência diferente, maior. Num nível de consciência diferente, você vai se resgatar e você vai adultecer. Na postura adulta, sim, nós vamos conseguir nos posicionar. Comunicação. Nos posicionar. Eu vou dizer o que eu penso, eu vou dizer o que eu sinto e vou botar os limites que eu preciso. Na postura infantilizada, a gente não consegue fazer isso. Então, esse é o caminho. Terapia é o caminho de solução. Você vai conseguir desenvolver paciência com você primeiro, para depois com o outro. Resiliência,
Você vai desenvolver empatia, primeiro com você para depois com o outro. Você precisa olhar para você, porque a gente passa a maior parte da vida da gente olhando para fora, olhando para o outro, fazendo para o outro e esperando do outro. A cura não está fora, a cura está dentro. Então, enquanto você não olhar para você, você nunca vai se encontrar. Você não vai se encontrar. Você não vai se encontrar no outro, você não vai se encontrar num relacionamento. Você precisa olhar para você. A cura está dentro. Então, é desenvolver autorresponsabilidade e viver com leveza. Saber tomar decisões, ter segurança para tomar decisões, olhar para os pais com respeito, com amor, com gratidão, se permitir seguir para a vida com amorosidade, sim. Se permitir seguir para a vida é compreender que sim, que eu saí do ninho, eu não abandonei os meus pais, eu saí, levo eles comigo dentro do meu coração, eu tenho os filhos, eu preciso deixar que os meus filhos sigam, eu preciso abençoar para que eles sigam, então é consciência. É consciência, é liberdade, liberdade emocional. E a liberdade financeira é uma consequência, porque quando a gente está na postura infantilizada, nós temos dependência emocional, nós temos dependência financeira. Às vezes não é dependência financeira no sentido de que o outro pague as minhas contas, mas é de eu não conseguir fazer uma gestão do meu financeiro e estar sempre endividada. A Lorena tá aí, a Lorena do financeiro, a Lorena tá sempre fazendo live sobre isso. Então, se a gente não tá na postura adulta, nós não vamos saber. Criança não sabe lidar com dinheiro. Criança não sabe lidar com relacionamento. Criança não sabe se comunicar. Criança chora, criança grita. Então, observem você. Em que momentos você ou seu parceiro no seu relacionamento estão tendo atitudes infantilizadas. Como é que criança resolve o problema? Ela grita, ela chora, ela esperneia, ela esbraveja, ela xinga, ela fala palavrão. E a gente, na fase adulta? Quantas vezes a gente faz isso, tentando resolver os problemas? Postura infantilizada. Então, a terapia ela vai fazer você dar um boom na sua vida. É maravilhoso, é libertador. Eu vou estar lançando hoje um valor promocional só no final de semana da sessão de constelação familiar. Daqui a pouco eu vou largar aí no Instagram. E na semana que vem, um valor promocional de um acompanhamento breve terapêutico. Então, fiquem atentos que eu vou estar colocando aí. A sessão de constelação, logo em seguida, eu vou postar no Insta. O valor promocional. Para quem não conhece, se permita, é maravilhoso. E para o acompanhamento breve terapêutico, na segunda-feira, eu já vou estar colocando aí no Instagram também. Então, a reflexão de hoje era essa. Olhe para o seu relacionamento, reflita o que tem de positivo, o que tem de negativo. O que tem de negativo é possível resolver? O que tem de negativo não tem mais solução? Eu olho para o outro, eu não sinto mais prazer nenhum, eu não sinto mais tesão nenhum, eu não quero mais estar perto? Essa é a pergunta que eu faço para as pessoas. Quer separar? Não tem certeza? Não sabe? Eu não sei, eu quero sair porque eu tô de saco cheio, porque acontece isso, porque acontece aquilo. É a primeira pergunta que eu faço. Quer separar? Quer ficar? Olhe para o parceiro, olhe para a parceira. A gente tem que ter conexão. Conexão. Conexão física. Conexão espiritual. Libido. Se você olhar para o seu parceiro, para a sua parceira, e você olha para o outro, olha para ele como homem, olha para o homem olha para a mulher. E quando eu olho para ele como homem, eu não sinto mais tesão nenhum, não sinto mais prazer nenhum, eu não quero mais ele por perto, aí realmente deixou de fazer sentido. Aí realmente é de se pensar em sair da relação. Agora, se existe ainda conexão, se existe aquele toque gostoso, eu quero ele por perto, ele me faz bem, e ele me proporciona prazer, e prazer não é só sexual, é prazer de estar convivendo, resolvendo conflitos, planejando, pensando no futuro, é prazer em viver, é prazer em estar com você. Se ele proporciona prazer, aí vale a pena investir no relacionamento, e se não estão dando conta sozinhos, busquem ajuda profissional. Busquem ajuda profissional. Às vezes só precisa de alguns ajustes. Às vezes precisa só mudar algumas coisas na questão do comportamento e da postura. Tem coisas simples de se fazer. Tem pessoas que na terceira sessão de terapia, nossa, se eu soubesse eu tinha feito antes.
Para que a gente fica uma vida inteira sofrendo, anos, às vezes sofrendo, perdendo tempo num relacionamento, muito mais perdendo tempo brigando do que vivendo bem, muito mais se suportando do que sentindo prazer em estar com o outro, porque a gente não sabe o caminho, a gente quer fazer diferente, mas a gente não consegue. Então, um profissional, exatamente, um profissional vai saber mostrar para você. A gente precisa se olhar de fora, na terapia a gente faz isso, e a gente precisa olhar pra gente. Então, esse é o convite que eu deixo para vocês. Está chegando mais, hoje começa dezembro, está chegando mais um Natal aí, está virando mais um ano de novo e as pessoas ficam esperando Natal, espírito natalino, comprar presente, presentear os outros, mas a gente não se presenteia para que a gente tenha saúde emocional, para que a gente tenha saúde mental e saúde no relacionamento. Se dê de presente. Se presenteie. Obrigada, Eduardo. Se presenteie. A gente tem que presentear a gente primeiro. A gente passa muito tempo na vida da gente agradando os outros. A gente precisa agradar a gente. Ninguém vai fazer isso por nós. A gente precisa fazer. É importante. É importante. Então, reflita aí. Vale a pena investir no relacionamento? Bora lá. Não está conseguindo sozinha? Entre em contato. Entre em contato. Eu trabalho com abordagem sistêmica, é maravilhosa. O resultado é rápido, é muito assertivo e é transformador. Beijo no coração de vocês. Ótimo final de semana para todo mundo aí e viver felizes. Bora viver felizes. Parar de sofrer. Parar de se aguentar na vida. A gente precisa sentir prazer.